Eu nasci num berço católico e meus pais costumeiramente levavam a gente para a igreja. Olhando para a minha história, eu percebo que desde criança já, de alguma forma, Deus me chamava para esta vocação, mas essa vocação específica, fui respondendo depois de décadas, digamos assim, de inquietação. Algo me faltava. Nasci em Bebedouro, na cidade lá no interior de São Paulo, no dia 21 de fevereiro de 1931. Sempre quis ser padre, desde 10 anos de idade. Fiquei casado 45 anos. Ela faleceu, eu fiquei viúvo 9 meses. Eu fiquei muito tranquilo. Aí eu falei, não, acho que o senhor vai querer me dar o sacerdócio. Porque eu pedi muito. Minha mãe pediu muito. No período que eu estudei engenharia, técnico, claro que daí eu pensei na vida profissional, ganhar dinheiro, de ter status, de ter fama, mas isso entrava em conflito comigo. Mas será que o sentido da vida é este? Jesus queria me mostrar algo muito especial, algo em que ele dizia, não, eu quero que você largue tudo, eu quero que você renuncie tudo, para você viver algo que eu quero que você é chamado a ser. Da parte humana, a gente sempre questiona algumas dúvidas, o porquê isso, o porquê aquilo, mas no passar do tempo você vai entendendo até esses porquê. Por que eu casei com uma moça órfã de pai e mãe e fui muito feliz com ela, felicíssimo. Tem os porquê aí, né? Eu sou José Luiz Primão, sou padre da Arquidiocese de Londrina. Eu nasci no Paraná, aqui em Araruna, em 1973. Ali, naquela comunidade pequena do sítio, eu fiz a minha iniciação cristã, a catequese, os sacramentos, a crisma e também sempre procurando lançar um olhar para o próximo conforme nos ensina o Evangelho. Na minha infância teve muitos sinais que era esse convívio, né? Especialmente quando o pai me dizia alguma coisa sobre a Bíblia. Isso me chamava muito a atenção. Para mim já era um chamado de Deus que gritava e que ecoava na minha alma. Nós éramos pobres, então eu não poderia deixar o meu pai, eu sequer me permitia dizer, pai, quero ir para o seminário, porque ia fazer falta nos trabalhos da roça e tudo mais. E a vida seguiu. Com o falecimento do meu pai, eu assumi a casa. Eu não tinha ainda 11 anos completos quando eu tive o seminário dos padres claretianos. 5 anos no seminário Claret, aprendi o ginásio lá, não é? Aprendi a tocar piano. Depois eu fiquei 1 ano de noviciado em Guarulhos, 1947, 51 fui para Curitiba, fiquei de 51 a 54. Olha, a mão de Deus, até agora está tudo em ordem. Eu vou ser padre, minha mãe entusiasmadíssima, eu também. Aí me mandaram para Roma, mas veja, em 54, acho que em dezembro, eu já podia ter sido ordenado padre. Mas quando chegou em agosto, não, o senhor vai para Roma. Em Roma, fiquei 2 anos, de 54 a 56, na Universidade Gregoriana dos Padres Jesuítas. Terminei a minha tese em latim sobre o pecado original. Foi defender? Não, não pode defender. Por quê? Precisa ser padre primeiro. Você não vai ser padre? Não estou com coragem. Falei, eu não posso viver sozinho, não. Eu não aguento viver sozinho. Então, volta para o Brasil. Minha vocação, ela começou, eu vejo o seguinte, como todos os padres, todos os sacerdotes, uma família comum que vivia uma fé fervorosa. Minha mãe muito devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela sempre vivia a quarta-feira nas novenas e eu acompanhava. Então, eu fui crescendo nesse ambiente católico, muito religioso, e comecei a me apaixonar a tal ponto pela palavra de Deus que eu ficava noites sem dormir,
sem dormir, eu buscava a palavra de Deus, essa sede pela palavra. De repente, eu começo a descobrir algo muito especial na minha vida. Eu começo a enxergar a figura do sacerdote lá no altar e algo começa a mexer meu coração. Conversei com o pároco, ele disse, olha, meu jovem, eu acho que você está tendo algum sinal de uma vocação que Deus está querendo te direcionar para algo muito especial. Nós somos todos irmãos? Certeza. A eternidade não tem pai, mãe, é todo irmão. Amém. O importante é que você está bem, né, Padre? Oh, graças a Deus. vai rezando que para Deus nós. abençoe, Deus abençoe a saúde. Meu nome é José Brombal, vigário paroquial da paróquia da Catedral Nossa Senhora do Desterro. Eu morei em fazenda, trabalhei em lavoura de café, nunca fui colono, mas trabalhei. Então a gente tem um pouco de experiência da lavoura de café. Mudei para Jundiaí, trabalhei em cerâmica, indústria de madeira, estive no exército e depois arrumei uma namorada para casar. Sou casado, tenho 12 filhos e sempre tive o ideal do sacerdócio, só que não sabia como que, mas Deus sabia. Eu de menino tive vontade. Meu pai contava umas histórias de Giuseppe Sarto, o Papa, São Pio X, e eu me empolgava com aquelas histórias. Até os 18 anos eu trabalhei na roça. Depois, com a ida para a cidade, eu me tornei motorista de ônibus. Rodava o Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, as capitais aí, e boa parte do Brasil também. Neste período aí de trabalho, foram 5 anos de profissão, eu me encontrei com um grupo de jovens. E com este grupo de jovens na cidade de Joinville, nós começamos uma comunidade religiosa que está lá até hoje. E nesta comunidade ainda percebi com o passar dos dias que algo ainda estava faltando. Quando eu pensava nisso, despertava em mim, na minha alma, uma sede, um anseio de algo, de realização, né? E penso que isso é um pouco a explicação imediata daquilo que é o mistério da nossa vocação. E eu fui cultivando isso, até chegar no período da crisma, que eu recebia a crisma sob as mãos do Dom Pedro Fedalto na época, e o Dom Pedro Fedalto chegou assim, ó, tem um rapaz aqui, tem um menino que quer ser padre. Pronto, isso daí, claro que mexeu comigo, ele disse, cadê esse menino que levanta a mão? Eu prontamente peguei, levantei a mão, eu querendo já todo faceiro da vida. Aí minha mãe já sabia, ela me dava apoio, meu pai não sabia. Ele disse, filho meu, não veste saia. Falou bem assim. Eu levei um susto, mas como assim? Não, pronto, acabou-se. Você não vai ser sacerdote, não. Você vai casar, você vai ter filhos, como eu tive filhos, tive você. Claro que isso me deu, assim, uma certa frustração na minha vida, porque eu senti que a minha vocação era esta. Me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Me acharam firme na vocação. Eu era firme. Depois do primeiro ano de Roma, e eu, quando voltei de Roma, o padre Penalva falou, Aurinho, você fica aqui em São Paulo. Nós temos missa com orquestra, missa em latim com orquestra, e você vai ser teu organista. Eu fiquei 6 anos para resolver se sai ou não sai. Aí eu fui tomar a decisão, isso aqui é importante se notar. No último dia de Roma veio o escrito da Santa Sé, em latim. Você tem 30 dias para assinar isso aqui. Você pode sair, fica secular, fica livre de todos os votos.
Se você quiser continuar, rasga e fica na congregação. E eu fui assinado o último dia, à meia-noite, diante do Santíssimo, na igreja. Com a ida para a cidade, então eu fiz a minha experiência de namoro. Eu percebia, quando eu estava com a minha namorada, que aquilo não me completava. Hoje eu sei que era essa aptidão e esse chamado vocacional ao sacerdócio. Toda essa questão profissional que meu pai queria, o sonho dele de ver o filho formado, e era uma realização dele, de ver, talvez, projetar no filho uma realização dele mesmo. Foi o que eu fiz. Foi seguir, então, a parte técnica, de eletrotécnica, entrei no Cefet, do TFPR hoje, fiz 4 anos de Cefet, fiz 6 anos de Engenharia Industrial Elétrica. Eu estudei, tive vontade de namorar antes de entrar no seminário, fui professor de dança durante 6 anos na minha vida, ensinei as moças a dançar. Então eu vejo que é interessante, Deus ele chama, independente da tua vida. Um belo dia eu saí sem batina. Já estávamos sabendo mais ou menos. Olha, eu agora eu já não sou mais religioso, a igreja me liberou dos votos e eu quero então uma companheira. E ela era solista. Então começou por aí. Eu a conheci, Maria Aparecida de Cor. Nessa igreja onde eu estava, ela já cantava desde 17 anos. Ela estava já com seus 40 anos. E a música nos uniu. Casamos em Aparecida. Que eu sou Maria Aparecida, eu quero casar em Aparecida. Fomos lá, nos casamos em Aparecida. No dia 16 de julho de 1965. Eu morava lá em 1998 na comunidade Nova Jerusalém, essa comunidade para leigos consagrados. Dom Orlando era o bispo de Joinville naquela ocasião. Ele veio algumas vezes celebrar para nós, para aqueles jovens nessa comunidade. Como motorista eu fui levá-lo até o evento que ele tinha e ele me fez um convite para ir para o seminário. No momento eu ainda não tinha trabalhado e formatado em minha decisão. De imediato eu respondi para Dom Orlando que não queria ser padre. Mas aquele foi um momento decisivo, um marco divisor de águas na minha vida. Aquele convite do Dom Orlando me incomodou e me desconcertou. Passados 3, 4 anos, então, eu faço esse ingresso no seminário em fevereiro de 2003. E ali fiz todas as etapas, propedêutico, filosofia e teologia, 2 anos e meio em Santa Catarina. Quando então Dom Orlando foi transferido para Londrina e devido a esse fato também deixo a diocese de Joinville e vou dar continuidade aos estudos e ao processo de discernimento vocacional na diocese de Londrina. Mesmo estudando numa área de exatas, Jesus ele sempre ia tocando o meu coração para algo maior na minha vida. No meio da minha faculdade, meu pai havia falecido. Dentro de mim eu me sentia livre para tomar decisões. Mas mesmo com meu pai falecido, eu disse, não, eu vou terminar a faculdade. Eu tinha tudo na vida. Saúde boa, bom emprego, ganhava bem, mas dentro de mim não me encontrava feliz. E eu chegava para minha mãe, ela dizia para mim, Marcelo, eu vou procurar um grupo de oração, quer ir comigo? Eu disse, não vou não. Durante 3 meses ela foi me fazendo esse convite. E eu comecei a frequentar e Jesus novamente tocou meu coração. Acabei casando, coisa linda, o matrimônio, linda mesmo, viu?
É claro, a felicidade, nem sempre você está contente com a situação do mundo, mas a felicidade supera tudo. Casei num propósito de ter bastante filho. Eu falava até nos 14, nasceram 12. E continuei trabalhando de marceneiro, só numa firma há 40 anos. Portanto, nas igrejas aqui tem sempre algum serviço que a gente fez de marceneiro. E a gente vai descobrindo depois que passa o tempo, todos esses porquê que aconteceu na vida. Depois de 3 meses, fazer um retiro de primeiro anúncio, eu vou largar tudo. E foi nesse período que eu comecei a frequentar 2 anos de pastoral vocacional, porque era vocação adulta. Eu tinha 26 anos quando eu comecei a frequentar. Então, fiz a minha crisma com 15. Dos 26 anos, 11 anos de lacuna, onde eu peguei e virei as costas para Deus. Mas Deus teve toda a paciência de Jó, onde Ele soube o momento certo, a hora certa, o local certo para me chamar. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a Ti, buscarei outro mar. Deixei tudo e foi uma nova etapa da minha vida. Foi uma caminhada, 7 anos de seminário, 1 ano de diaconato e depois início de sacerdote, que também nós não estamos prontos. Aí nós somos enviados para a paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Campo Largo, onde comecei minha atividade pastoral. Eu saí em 62, em 65 já me casei. Mas 7 anos depois, o cardeal me convidou. Você quer ser o primeiro diácono casado aqui em São Paulo? Aí veio o diaconato, no dia 23 de outubro de 1972, 7 anos depois de casado. Quando eu fiquei diácono, a gente escolhe um mote. O meu mote foi assim: Senhor, sou pequeno demais para tantas graças que o Senhor reserva para o seu servo. Fiquei casado 45 anos. Ela faleceu com 96. E no dia 30 de julho de 2010. 9 meses depois, em 15 de maio de 2011, eu já era padre, ordenava padre. Eu fui ordenado com 80 anos. E até hoje eu estou 88 anos e eu estou plenamente ativo. Celebro as missas, eu prego, confesso. Escrevi uns 14 livros, traduzi uns 8 livros do francês, do italiano e do espanhol. Então a minha vida foi iluminada pelo Espírito Santo. Minha mulher faleceu no dia 11 de novembro de 1986 e eu fiz um propósito de viver em castidade até o fim da vida. Depois de 4 anos, eu fui ordenado para ser diácono permanente e gostava de ser diácono, fazer batizado, casamento. 3 anos depois, o bispo, segundo o bispo de Jundiaí, Dom Roberto Pinarello de Almeida, falou: pretendo ordenar você padre. Fui ordenado no dia 18 de junho de 1995, com 67 anos e 10 meses. Daí 2 meses eu completei 68. É Deus, é o dedo de Deus, eu tenho que falar nesse momento. E é claro, é o Espírito Santo e Ele conduz. Eu ingressei no seminário com basicamente 29 anos de idade.
Eu fui ordenado padre com 38 anos, em 8 de dezembro de 2011, com o tema "O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo". Eu digo de modo especial, eu com meus 10 anos de padre, a importância do toque da graça de Deus. Um Deus que insiste, persiste e não desiste de nós. A minha vida, como Deus falava, mergulha para águas mais profundas, se joga no abismo, eu tive medo. Mas Deus teve toda a paciência do mundo durante 11 anos de olhar para mim, de ver minhas limitações e me ajudar, estendendo a sua mão. Assim como o pai estendeu a sua mão ao filho pródigo. Vocação adulta é um fenômeno do momento. É muito comum a gente receber profissionais liberais que sentem que se realizaram na sua profissão, mas falta algo. Foi, claro, uma alegria muito grande de conhecer essa área profissional, de passar no concurso, de entrar na área de engenharia, uma realização profissional. Mas eu digo, não é tudo na vida. E nós temos testemunhos muito evidentes, contundentes, claros de, por exemplo, senhores viúvos e avô, pai, amigo, e agora são ordenados padres e atuam com tanta intensidade este tempo que lhe resta da vida. E poderiam estar aposentados, curtindo a sua vida, os seus netos, os seus filhos, e vêm com tanta intensidade agora para servir, atender os doentes. Eu gostaria de trabalhar até o fim. É claro que eu tenho uma limitação, tenho vários acessórios no joelho, na boca, nos olhos, nos ouvidos, mas a cabeça eu acredito que o Espírito Santo ainda fala por ela. Estou aí, vivendo o meu ideal. E estou contente, muito contente. Só peço ao Senhor me dá um pouco mais de anos para trabalhar um pouco mais. Imaculada Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe das vocações, peço pelas vocações, por todos os vocacionados, para que tenham a coragem de responder a este chamado de Deus para si e por meio de cada um para o mundo. A vontade de Deus, né? Foi Deus que foi dirigindo meus passos. Minha vida foi dirigida por Deus. Nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde para responder. Nós temos uma cabeça muito matemática quando se fala de vocação. Nós temos uma cabeça muito formal. E em se tratando de vocação, nós precisamos olhar um pouco para a incógnita humana que nós somos, mas mais do que isso, para a transcendência, para o mistério, porque afinal quem gesta isso é o próprio Deus na alma humana. Nunca é tarde, para Deus não é tarde. Deus me conduziu, graças a Deus eu sou feliz. Vocação é isso, vocação é se jogar nos braços de Deus e falar, eis-me aqui, Senhor. Nunca é tarde, eu digo, Deus ele vai insistindo no chamado. Cabe a nós escutarmos a voz deste Deus, abrirmos o nosso coração e permitir que essa voz penetre no nosso coração. Isso é muito importante. Para Deus nunca é tarde, independente da idade, do teu conhecimento, do teu estudo, até da tua experiência de vida, seja boa, seja ruim. Deus ele toca o coração da gente. Se nós estamos abertos à graça de Deus, nunca será tarde para uma mudança de vida. Vocação acertada, vida feliz. E eu me sinto realizado nesse sentido, como dizia Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, embora venham ventos contrários, não desanimeis nunca. Na alma, no coração, na mente,
O sacerdócio para mim sempre foi e continua sendo a minha vida. Sou feliz na minha vocação. Eu tinha um plano de vida onde era tudo previsto, mas o Senhor Jesus Cristo tinha o seu plano também. Eis que, porém, se não quando ele chegou de mansinho, foi pondo setas na estrada, fê-la tornar-se um caminho. Não foi apenas um sonho, nem uma ideia qualquer. Foi um chamado inquietante, insistente, constante, que me fez dizer que sim, que sim, que sim, que sim ao plano de Deus, que não aos planos que eu tinha. E agora, depois deste sim, depois desse não, eu entendo que é ter vocação.